Glorioso é o teu nome. Ah, meu Senhor, Saúde os obrigado. irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos estão alegres por estar aqui na presença do Senhor nessa noite. Obrigado, Jesus. Irmãos, teu pai está na casa, é impossível não sentir a presença dele aqui. É impossível não sentir e não ouvir Deus falando conosco. Pelo menos comigo já tem falado. Esse espere e confia aí, irmãos. Olha, teve destino, viu? Aleluia. Eu gostaria de deixar aqui para os irmãos Romanos 8, Deus de poder e glória. versículo 3, que diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Eu creio. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, Glória a Deus, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio de seu Espírito que habita. Eu creio, Deus. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para a carne, para vivermos sujeitas a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Eu creio. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus. É noite de libertação na palavra. Glória a Deus. E Deus tem nos chamado para abrir mão da nossa carne. Porque o preço já foi pago lá atrás. Quantos cultos seguidos a gente já ouviu aqui, os pastores ministrando, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque nós fomos libertos. Veio o Cordeiro, morreu como um Cordeiro por mim e por você. Então, irmãos, nós não estamos mais sujeitos à nossa carne, mas isso é uma opção nossa. Porque o Criador te deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Então, irmãos, cabe a nós decidirmos, né, o que vamos fazer. Aqueles que vivem segundo a carne estão mortos. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito vão viver para sempre. E aí, irmãos, em alguns momentos, quando a gente fala de carne, a gente acha que é só o pecado ali. Não, irmãos, é tudo. É o orgulho, é o egoísmo, é tudo. Tudo que tem te afastado de Deus. Irmão, mas eu não sei o que me afasta de Deus, porque às vezes a gente faz uma autoanálise e a gente não enxerga os nossos defeitos. Mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E Ele fala conosco. Então é a gente se prostrar, se colocar de joelho e falar: Deus, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo que te desagrada? Fala comigo. Me convence, Senhor, do meu pecado. Eu quero mudar. Eu quero abdicar. Eu quero renunciar dessa carne. Eu quero te servir. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês foram atraídos por Ele. Porque vocês decidiram estar aqui essa noite. E vindo para o único que é digno de honra e de glória. Porque vocês poderiam estar em qualquer lugar. E, irmãos, pela carne tem lugar muito melhor para se estar, né? Para quem vive segundo a carne, eles acham que o mundão aí tem muita coisa para oferecer. Mas, irmãos, aqui eu posso garantir para vocês, é a melhor escolha, é o melhor lugar. Viver para Ele não tem coisa melhor. E às vezes, irmãos, a gente se coloca numa situação que a gente fala: mas eu tento, né, seguir a Deus. É que eu sou imperfeita, né? Perfeita era Cristo, eu sou pecadora. De fato, nós somos pecadores, imperfeitos, somos falhos. Mas, irmãos, você tá aqui, sabe por quê? Você é crente. Você é crente porque você crê num Deus Altíssimo. E você, além disso, você é cristão. Então, quando você se denomina cristão, você está dizendo: eu sou seguidor de Cristo. Aleluia. Então, irmãos, tira vocabulário de que Cristo é perfeito e eu não, porque, irmãos, a gente tem que se esforçar todos os dias. Não é fácil perdoar,
Não é fácil chegar no irmão e falar, irmão, me perdoa, me desculpa, Aleluia. eu falhei, eu errei, né? Mas Deus tem nos chamado a fazer isso. E nós temos irmãos que, né, irmãs que vão descer as águas, irmãos que decidiram abrir mão dos desejos da carne, que decidiram renunciar ao desejos, ao pecado, irmãos, e decidiram seguir a Ele. Glória a Deus. Eu estava aqui no encontro de mulheres no domingo e a bispa Damares, ela falou a respeito de tempo Kairos, tempo Cronos de Deus. E eu já ativou aqui Opa, como assim? E aí, irmãos, eu fiz um pequeno... Eu vou ler a anotação, porque eu anotei por medo de errar. E nessa madrugada o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito de renúncias, a respeito de viver segundo o Espírito, porque, irmãos, todos os dias nas minhas orações eu falo, Senhor, eis-me aqui. Mas quando eu tô aqui, eu me tremo inteira com medo do pastor me chamar para dar uma saudação, de falar do dízimo. A gente fala um eis-me aqui, mas quando a gente tá na rua, a gente... vai vendo que crente que nós somos. Então, irmãos, Aleluia. Deus ministrou muito ao meu coração a respeito de renúncia, de estar atenta ao falar dele. E o falar dele, né, ele falou muito comigo nessa noite, e eu acabei anotando com medo de esquecer algo. Eu fiquei com a bispa ministrando, e ela falou sobre o tempo Kairos. Tempo Kairos, perdão. O tempo Kairos tempo Kairos, ele vem do grego, que significa tempo oportuno, momento certo e tempo determinado por Deus. E o tempo Cronos, ele vem do grego, que significa cronológico, que nós usamos para medir dia, meses, anos. E as referências do tempo Cronos está em Eclesiastes 3:1 e do tempo Kairos está em Gálatas 4:4. E aí o tempo Cronos, ele é linear, ele é mensurável. E o nosso tempo é o nosso tempo de espera, né? É aquela ansiedade de saber quando vai acontecer, será que vai demorar? Acho que Deus não lembra mais de mim, né? E acho que as promessas de Deus não vão se cumprir na minha vida. Olha. E aí, a gente acaba falhando um pouco na fé. Irmãos, eu tô aqui, mas eu vou ser sincera com os irmãos. Tem momento que eu falo, Deus, me ajuda, porque tá difícil. É difícil, irmãos. No momento da prova, da tempestade, eu falei até no áudio com uma pessoa, tava falando a respeito de Deus, eu falei assim, eu não tô vendo nem a luzinha lá no fim do túnel, eu não tô enxergando. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio que Ele vai fazer, Aleluia. Ainda que eu não esteja vendo, porque Aleluia. Nós temos essa necessidade. Como que vai acontecer? Como que vai ser? Ai, não, mas Deus prometeu, mas eu não tô vendo nada. Irmãos, a gente não vai ver o tempo dele. E Deus, Ele não se atrasa. Verdade. Né? Às vezes a gente quer que aconteça do nosso jeito, do nosso tempo. A nossa ansiedade limita o poder de Deus. Aleluia. Porque a gente acredita que, bom, não tô vendo nada, então não vai acontecer nada. Só que você serve um Deus que do nada faz tudo. Você serve um Deus que levanta recursos, que abre porta onde não tem porta. Um Deus que levanta e muda diagnósticos, levanta o seu povo, né? E levanta a tua igreja. E eu vou pedir agora para você olhar para quem está do teu lado e dizer assim: Deus. As promessas de Deus não se frustrarão na sua vida. Eita Deus! Eu creio. Guarda a fé. Guardem a fé no momento da tempestade, porque nós sabemos o poder do Deus soberano que nós servimos. Aleluia. E que Ele pode fazer todas as coisas. Nós sabemos que Ele pode quebrar cativeiros. Nós sabemos que Ele muda os cenários, muda diagnóstico, que Ele ressuscita os mortos, que Ele abre o mar para o teu povo passar, que Ele faz uma sarça pegar fogo e não se consumir. Aleluia. O que é o teu problema para Ele? E aí, por que né, Deus falou muito comigo nessa madrugada? Porque eu estava dirigindo e eu falei, Deus, assim, eu confio no Senhor, estava dirigindo ali eu e ele. Eu falei, Deus, assim, eu confio muito no Senhor, mas eu acho que tá um pouco mais complicado. Tô quase desistindo porque não tá dando certo. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes, por você não renunciar ao teu eu, você abandona o chamado. Muitas vezes, por você não ver as promessas se cumprindo, você abandona aquilo que Deus entregou na sua mão. Verdade. Então, calma, respire e guarda a fé. Continua orando, porque Ele é o ouvinte de orações. Ele não esqueceu daquilo que você colocou nas mãos dele. Mas, irmãos,
não sou a pessoa com mais fé no mundo, né? Como eu falei, eu dei essa fraquejada aí, falei com o Senhor, falei, olha... E eu fui sincera, irmãos. Eu falei, Deus, tá um pouco mais difícil aqui agora, preciso de uma ajuda. E ele falou poderosamente comigo. Foi uma bofetada, na verdade, do Espírito Santo falando. Quem que você acha que é o seu problema? O que é o seu problema para mim? Vamos relembrar lá em Gênesis, no capítulo 1? Deus fala, né? Haja luz. E se fez luz. Haja firmamento. E se fez o firmamento. E ali o capítulo inteiro é Deus falando, haja e se fez. Haja e se fez. Quando a gente fala da morte de Lázaro, Jesus foi lá e falou, Lázaro, vem para fora. Vocês estão entendendo que pro Deus de vocês é só um falar? Que pra você não tem jeito, que não vai ter solução. Ai, mas o médico falou, mas fulano falou, mas eu não tô vendo. Mas ele só precisa de um falar. Mas a gente vai limitando. Aleluia! Lá, e aí, enquanto eu falava com essa pessoa, e Deus começou a ministrar no meu coração, me veio à mente Ezequiel 37, e o pastor Bartô também falou recentemente em uma pregação, e foi outra bufetada do Espírito Santo na minha cara. Porque na hora que as coisas estão difíceis, eu não sei vocês, eu só consigo chorar. É difícil de profetizar, mas lá em Ezequiel 37 diz que o profeta foi levado em espírito a um vale de ossos secos, que não eram cadáveres, ou os ossos, né, tudo assim bonitinho, esqueleto bonitinho. Eles estavam espalhados. E dali, Deus levantou um exército. Mas ele profetizou, irmãos. Ele abriu a boca. E, aleluia! Irmãos, eu confesso que é difícil profetizar. Eu falo por mim, eu não sei os irmãos, glória a Deus. Numa das minhas orações da noite, eu falei, Senhor, me perdoa, eu sei que eu sou muito mimada. E chorando, e acho que até anotei isso no meu caderno de oração. E aí eu vim despretensiosamente no culto na casa da irmã Lucinete. E o culto tava uma bênção, tava tremendo. E Deus tomou a vida dele e falou assim, você é minha filha mimada. Eu falei, não é possível. Eu sei que eu sou. Então, Deus, né, tem trabalhado isso também em mim. Eu tenho que aumentar a minha fé, eu tenho que guardar a minha fé mesmo quando eu não estou vendo nada. É verdade, Deus. Obrigado. E é muito difícil, irmãos, a gente profetizar quando o cenário não é favorável. É muito difícil a gente profetizar quando a gente não vê absolutamente sinal nenhum. Ah, Deus. Mas Deus nos trouxe aqui para te dizer, tá difícil? Dá graças. Tá difícil? Louva. Adore, independente do cenário. Porque ele está olhando, para quem está olhando de fora, vai dizer que não tem nada demais, que você, né? Isso aí é fichinha. Ah, esse problema, nossa, tem gente com problemas tão maiores. De fato, irmãos. Né, quando a gente olha para o nosso problema e a gente olha aí pessoas que não têm o que comer, pessoas que estão aí no hospital lutando pela vida, nossos problemas não são nada. Mas Deus, ele sonda o seu coração, ele sabe do que você está passando, ele sabe quais são as suas angústias. E não tem coisa melhor do que quando nós estamos rachados, quebrados, quebrantados, e a gente se coloca na presença de Deus. A gente se coloca no momento de adoração, de louvar, e a gente sente a graça de Deus sobre as nossas vidas. É a presença dele trazendo essa paz. A palavra do Senhor diz em João 14, 27, diz, eu te dou a paz, é isso? Eu vos dou a minha paz. Vamos ler. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o teu coração, não se perturbe o coração de vocês e não tenham medo. Glória a Deus. Irmãos, é a paz do Senhor. Quantas vezes eu não estava ali no meu pior cenário, comecei a louvar, não senti a presença do Senhor e a paz ficou ali no meu coração e eu entendi que aquilo vai passar. Deserto não é lugar de morada, é passagem. A prova vai passar, essa tempestade vai passar. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Mas nós temos que nos manter firmes. A palavra de Deus também nos diz em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. E é assim, irmãos. Quando você estiver sem força, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Amém. Então, irmãos, quando está lá sem força, tá achando que não vai ter mais jeito, ou quando estão falando para você que não tem mais jeito, se quebranta na presença do Senhor. Porque quando você estiver sem forças, você pedindo socorro, Ele entra com providência, Ele entra com a mão te sustentando. E
E Ele nos dá a paz que nós precisamos. Então nós devemos lançar sobre Ele tudo o que nós estamos sentindo. Irmãos, é uma paz que excede todo entendimento. É verdade. Quantas vezes eu não falei assim, nossa, mas em outros tempos eu estaria desesperada. Em outros tempos eu não estaria levantando da cama. Mas o Senhor fala, levanta, vamos. Porque, irmãos, quando Deus promete algo na tua vida, não é para você deitar, se cobrir e ficar lá esperando acontecer. Nós temos também que nos mover, nós temos que levantar e marchar. No encontro de mulheres nós vimos que a palavra de Deus falava em Êxodo 14:15. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aleluia. Então é tempo da gente se levantar, da gente marchar, da gente falar da palavra do Senhor por onde nós estivermos. Amém. Na palavra de Deus, em 1 Pedro 1,7 diz que a nossa fé ela é provada para ser aprovada. Então, permaneçam firmes. Às vezes você acha que está tudo acabado, que não vai acontecer, mas é Deus testando a sua fé. É Deus falando, deixa eu ver se aqui ela vai continuar firme, ela vai continuar confiando em mim. E eu convido vocês, né, a abrir a boca de vocês nessa noite, a profetizar sobre a vida de vocês. Amém. Eu não sei o que vocês precisam, quais são as necessidades dos irmãos, o que vocês estão buscando, mas eu creio que o Deus de milagre, Ele está nessa casa. Eu creio. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu queria pedir para vocês se colocarem de pé. Vamos orar. A gente entra com a fé pedindo, a gente entra com a fé esperando, e Ele entra com o milagre que a gente precisa. Glória a Deus. Já ouvi algumas pessoas falando que José dormiu, né, prisioneiro, e acordou governador. No tempo oportuno de Deus. Mas na cronologia levou muito tempo para isso acontecer. Então, vamos tirar a ansiedade do nosso coração. Assim como José levou ali um tempo, passou por um processo para ele chegar onde Deus queria que ele estivesse, no momento oportuno de Deus, assim também é conosco, irmãos. Se Deus entregar para você o que você quer neste momento, será que vai ser para a bênção? Será que vai ser para a honra e glória do nome do Senhor? Será que você está preparado para receber o que você está pedindo? É verdade. Então, o Deus que sonda o teu coração, Ele sabe o momento de entregar aquilo que você precisa. Em nome de Jesus, vamos confiar, vamos crer nele e vamos abrir nossa boca para adorar, para clamar e vamos profetizar. Eu convido vocês a profetizarem nessa noite que Deus ele está trabalhando a nosso favor. Entrega nessa noite, nessa oração, o que você precisa, quais são as suas necessidades. Deus está nos chamando para nos libertar. Então, coloca seus pecados de estimação também, entrega tudo neste momento. Amém. E vamos pedir para que Deus nos liberte, em nome de Jesus, e vamos entregar, irmãos. Tudo aquilo que está tirando o nosso sono, tudo aquilo que está trazendo angústia, vamos entregar nas mãos do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em Pai, nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu quero te apresentar nas agradecer, nossas Senhor. vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pelo te teu agradecemos amor, pelo teu por tudo cuidado. que o Senhor tem feito. Em nome Pelo do teu filho cuidado, amado, Senhor, Jesus por cada Cristo. livramento. Pelo Nós teu cuidado louvamos ao teu diário, nome. Senhor, com as nossas vidas. Engrandecemos Pai, o nos teu ajuda, nome. Senhor, a entender o Papai, seu nós te tempo. agradecemos Nos ajuda, Senhor, a por esta permanecermos palavra, firmes, pelo teu Senhor. cuidado. E fiéis no Pai, tempo da prova, da tempestade. Nos ajuda, Senhor, a te louvar e a te adorar em meio à prova, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que na nossa fraqueza o teu poder, Ele, em nome de Jesus, Enche a vida Ele deles, o se coração prevalece, deles. Senhor. Em Pai, nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Quero toma, te Senhor, as nossas agradecer vidas. pelo teu Pai, em amor. nome de Jesus, tudo aquilo que Pela não te tua, agrada, Senhor. Papai, Fala conosco, misericórdia. Senhor, em nome de Jesus. Ah, Nos Senhor, ajuda, em nome de Senhor, a nos Jesus. libertarmos dessa noite Aguardamos, do nosso Senhor, eu, cada um Pai. destes. Em nome de Jesus, Senhor. E nos Usa eles ajuda, Senhor. na Nós tua estamos aqui, palavra, Senhor, porque conforme nós a tua precisamos vontade. de Ti, Senhor. Eu quero ouvir, Derrama, Senhor, quero renovo. viver. Em nome de Eu Jesus, Senhor. reconheço que tu és Entrega, o Senhor, Senhor aquilo que o Senhor tem para as sobre nossas todas vidas, as Pai. Eu coisas. creio que o Senhor está Em nome de cuidando de Jesus. todas as coisas e nós Perdoa confiamos os em meus Ti. pecados. Em nome de Jesus, eu Em nome de agradeço a Jesus. oportunidade. Dá pra dar glória aí? Pode sentar. Cadê a irmã Bruna? Eita Deus. Vocês já foram no buffet que tem o prato de entrada, depois serve o principal, aí vem a sobremesa? O Senhor tem mais para a nossa vida aqui nesta noite, amém? Paz, irmãos. Amém. Irmãos, assim, eu não tenho uma palavra, mas eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Acho que são 4 versículos que eu li aqui esses dias e falou comigo, amém?
Está em Êxodo 31, do 2 ao 5. Aleluia, Jesus. Fala assim: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Dei a ele habilidade, inteligência e conhecimento artístico para desenhar e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e esculpir pedras, para entalhar madeira e para fazer toda espécie de obra artesanal. Glória a Deus. Irmãos, tem habilidades do Senhor para nós nessa noite. Eu creio. Eu E é recebo muito Deus. interessante, irmãos, como Obrigado. a palavra do Senhor fala com a gente, né? Porque eu estava com essas questões dentro de mim, com esse assunto, né, sobre capacitação. E aí eu fui ler a palavra do Senhor e veio essa passagem aqui, né? E eu entendi, irmãos, que o Senhor, ele escolhe as pessoas e depois ele as capacita, né? E eu estou aprendendo, irmãos, a praticar essa palavra, né? E eu entendi que se nós estamos aqui é porque o Senhor nos escolheu. Tem escolhido do Senhor aí, irmãos? Amém. Glória a Deus. E, irmãos, nós precisamos entender que a capacitação do Senhor não é através do esforço humano, né? Mas sim a presença dele nas nossas vidas, né? Em nós. E tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que não eram e se tornaram porque o Espírito do Senhor habitou na vida delas, né? E nós achamos, irmãos, que nós não podemos nada, né? Que a gente não é capacitado para fazer ou que a gente não sabe fazer. Mas quando o Espírito do Senhor está em nós, tudo muda. É verdade, Senhor. E aquilo que nós achamos que nós não seríamos capazes, o Senhor capacita e a gente consegue realizar. E aí, irmãos, esse rapaz, ele foi escolhido para ajudar a construir o tabernáculo, né? E tinha várias exigências, e eu li ali, tinha várias especificações, tinha lá o altar, enfim, a cortina, a mesa, e tinha as medidas, irmãos. Eu achei um negócio muito complexo, né? Um negócio, assim, na minha visão aqui, era difícil de fazer. E aí, irmãos, eu percebi que às vezes Deus confia algo até mais fácil na nossa mão, até menos complexo. E aí a gente não quer fazer, ou a gente acha que a gente não consegue. Verdade. A gente ainda tem resistência, né? E aí, irmãos, eu falei, meu Deus, me ajuda. Que a gente possa confiar e acreditar na capacitação do Senhor e exercer aquilo que Ele tem para nós. Que possamos estar disponíveis, permitir que o Senhor use as nossas vidas. E que, irmãos, em nome de Jesus, todo o espírito de incapacidade saia das nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, Que o Senhor nos liberte de todo pensamento que nos faça nos sentirmos inferiores, sentir que a gente não pode. Que possamos buscar, irmãos, a libertação no Senhor, porque é somente o Senhor, né, que nos liberta. E que todos os dias, irmãos, a gente possa, diário, a gente precisa ter essa busca, que possamos negar a nossa carne, que possamos perdoar, que possamos, né, aprender a praticar o nosso amor ao nosso próximo e buscar, irmãos, essa verdadeira liberdade que só o Senhor pode nos oferecer, né? Buscar o arrependimento, o perdão de Deus, né? Amém. E porque o perdão do Senhor, ele está disponível para as nossas vidas, irmãos. E assim como o Senhor, ele capacitou aqui, né, o Bezalel, que o Senhor encha as nossas vidas, que o Senhor nos encha com os seus dons, né, com a sua capacitação, com a sua presença, para que os propósitos dele sejam cumpridos em nós. Tá? E eu quero compartilhar outro versículo com os irmãos, que fica aqui em Isaías 43, 13, que fala assim: muito antes de o mundo existir, desde a eternidade eu sou. Ninguém pode livrar alguém da minha mão. Quando eu faço alguma coisa, quem é capaz de impedir? Amém, irmãos? Então, irmãos, ninguém escapa da mão do Senhor. Glória a Deus. Quando Ele age para salvar ou para realizar os seus propósitos, ninguém pode impedir. Glória Amém? a Deus. Então, irmãos, é isso que eu queria compartilhar. Que, né, quem agindo Deus, quem vai poder impedir, que possamos crer, que possamos buscar diariamente essa libertação que Glória só a o Deus, Senhor a Deus. tem e pode oferecer para as nossas vidas. Amém? Amém. Então, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.